Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3, o programa que te deixa mais informado e que também dá dicas para facilitar a sua vida. Eu imagino que, vez ou outra, as contas de casa pesem e, por isso, é essencial mantermos a atenção nas finanças para evitar surpresas no final do mês. Hoje você vai receber dicas de especialistas no assunto que vão ensinar a estabelecer prioridades, manter as finanças mais organizadas e tomar decisões mais conscientes sobre os gastos de casa. Você já ouviu falar naquela expressão popular que não precisa nem sair de casa para gastar? Pois na prática funciona assim mesmo. Pensando no melhor controle financeiro, existe uma área do conhecimento que estuda a gestão e organização das finanças e despesas de uma residência ou família. É a chamada economia doméstica. Os principais aspectos da economia doméstica podem ser divididos em 5 tópicos: o orçamento familiar, que se refere ao planejamento das receitas e despesas para controlar o gasto e a poupança. A gestão de recursos se relaciona à utilização eficiente dos recursos disponíveis, como o dinheiro, o tempo e a energia. Outro elemento fundamental é o consumo consciente, que se baseia nas escolhas informadas sobre compras e consumo, evitando desperdícios. Já a educação financeira diz respeito ao aprendizado sobre as finanças, investimentos e economia, promovendo assim a autonomia financeira. E por último, mas não menos importante, é a sustentabilidade, que são todas as práticas que visam reduzir o impacto ambiental e promover um estilo de vida responsável. O objetivo desse tipo de economia é incentivar o consumo sustentável e a poupança, evitando desperdícios e promovendo a estabilidade financeira e equilibrada, além de oferecer uma maior qualidade de vida. Então fique atento às dicas do programa de hoje. Estamos recebendo convidados que entendem do assunto. Então, anota tudo aí. Recebemos com alegria a personal organizer Zezé de Souza. Zezé, boa noite, bem-vindo ao Ponto 3. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E também recebemos online, direto de Olinda, em Pernambuco, conectado com a gente, o economista e educador financeiro Sandro Prado. Sandro, bem-vindo ao Ponto 3. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores, para a gente falar sobre uma coisa tão cara a todo mundo, que é a educação financeira. Tá bom, então, Sandro, vou começar com você. Você falar onde é que o chefe de família, a dona de casa, onde é que as pessoas erram e acabam bagunçando a economia da casa, as contas da família? Olha, eu acho que tudo começa porque a maioria das pessoas, elas não tiveram na escola algo que seria muito importante que todo mundo tivesse, que é a educação financeira. Do que se trata? Se trata de uma coisa básica, que nós não podemos gastar mais do que a gente recebe. Esse é o ponto nevrálgico. E, obviamente, que nós estamos numa sociedade moderna aonde tem muitas coisas com qual a gente quer gastar. Mas existem algumas questões básicas de um lar que a gente precisa de recursos financeiros, como é o caso do aluguel, como é o caso do condomínio para quem mora em prédios, como é o caso da conta de energia, da conta de água, compra de alimentos e bebidas. Então, os nossos gastos, eles são um número bastante razoável, mas nós temos que limitar os nossos gastos à nossa renda. Olha, isso é fácil? Não é fácil. A primeira coisa que a gente precisa é justamente identificar quais são aqueles gastos básicos que nós temos, colocar num papel que seja mesmo ali a caneta ou numa planilhinha. Tudo que eu gasto todos os meses é mensalidade de escola, eu tenho que pagar, comprar quanto que eu gasto no supermercado, quanto que eu gasto de energia por mês, para a gente ver, identificar quais são esses gastos todos os meses, rotineiros. Depois a gente tem que lembrar que tem alguns gastos extras que acontecem em alguns meses específicos do ano,
como é o caso do IPTU no começo do ano, como é o caso da compra de material escolar para as crianças no começo do ano. Então, é importante que a gente tenha consciência de todos os gastos básicos. Por quê? Esses gastos básicos, eles têm que estar minimamente de acordo com aquilo que a gente recebe. Só depois é que a gente vai poder deixar algum dinheiro para que a gente comece a fazer alguns gastos com lazer. Então, o lazer, embora ele seja indispensável, a gente tem que ver quanto é que sobra para as atividades de lazer, para as atividades recreativas, para que depois a gente possa fazer um pequeno investimento, que é guardar, para que hoje o que as pessoas costumam dizer dessa reserva de emergência. Mas antes de qualquer coisa, o dono de casa, a dona de casa, o chefe de família precisa enumerar todos os seus gastos, todas as suas despesas, todos os seus custos mensais e colocar tudo que entra de renda. Minimamente, a gente inicialmente tem que equilibrar. Nós não podemos, em hipótese alguma, gastar mais do que a gente recebe. Porque caso isso aconteça, nós vamos ficar endividados e se a gente não tiver dinheiro para pagar essas dívidas, nós vamos nos tornar inadimplentes, que é justamente aquela pessoa que deve e não tem dinheiro para pagar. Só para lembrar, encerrar esse primeiro momento, para que a gente tenha uma ideia do tamanho da importância disso, hoje, a cada 4, 5 famílias, cerca de 4 de 5 se autodeclaram endividadas. Então, a dívida é algo muito comum na cultura do brasileiro. Ou a gente começa a fazer esse controle para fazer um planejamento financeiro, ou senão a gente entra aí numa dívida e isso traz, obviamente, dentre outras coisas, muita tensão familiar. Tá vendo, gente? Tem que organizar as coisas de casa, ter tempo para anotar. E lembrar algo que aparece muito aí quando a gente cobra a responsabilidade até dos gestores públicos. Não posso gastar mais do que eu arrecado. No caso da gestão pública lá em casa, não posso gastar mais do que eu ganho de salário. E aí, a organização é importante, né, Zezé? Organizar as contas de casa e também as coisas da casa, não é verdade? Sim, inclusive o que o nosso colega falou, eu já passei por isso, não anotar e depois chegar no final do ano, no fim do mês, cadê meu dinheiro? Onde eu pus o meu dinheiro? Aí o que acontece? Você toma um cafezinho aqui, um cafezinho ali, compra uma coisinha aqui, outra ali, até uma esmola. Aí eu descobri, né, que eu tinha que anotar para saber para onde estava indo meu dinheiro. Né? E com isso, quer dizer, eu me organizei. E com essa organização, minha vida mudou financeiramente, assim, mudou radicalmente, a minha organização financeira. Então, a gente precisa mesmo, tá certinho, tem que anotar. E eu sou do caderninho ainda, tá? Eu anoto no caderninho, não bom. Então, onde você anote tudo, todos os seus gastos. Porque aí você vai descobrir onde está, né, que você está gastando sem necessidade e onde você está jogando o seu dinheiro. Porque às vezes a gente descobre que a gente joga muita coisa no lixo, muito dinheiro no lixo. Ficou comprovado pela ONU, né, uma pesquisa que foi feita, que nós jogamos 30% do que a gente compra de comida, de alimentos, a gente joga no lixo. Então, se você só pudesse somar o que você joga no lixo de energia, de gás, de água, né, de compras do supermercado e principalmente de alimentos. Então, nós precisamos organizar. A dona de casa tem que realmente, assim, tem que ser ela mesma, tomar conta disso. Porque se administrar, né, essa questão. Porque senão ela entra num buraco, né? Um buraco sem fundo, né? Que, né, a energia elétrica hoje, ela consome mais ou menos 10% do orçamento das famílias de 4 pessoas. Né? E já ficou também, teve uma pesquisa pela Associação, né, dos Grandes Consumidores Industriais em 2023, que o Brasil, né, no final de 2023, né, foi lançada essa pesquisa, o Brasil, assim, aparece no ranking das contas de luz mais caras do planeta. Então, nós precisamos economizar energia. Então, assim, tem várias formas
de economizar, e na maioria das vezes a gente não economiza por desconhecer, porque a gente não tem conhecimento do que a gente pode fazer em casa, né, e economizar. Eu mesmo, esse ano mesmo, eu descobri, né, algumas dicas como engenheira, assim, que eu fiquei assustada, que eu não sabia ainda. Então, isso pode estar acontecendo. Agora, Sandra, tem uma coisa que você falou e que eu quero que você fale ainda mais claro, que é a pessoa não gastar mais do que ela ganha, que a família tem a renda familiar, que é a renda de todas as pessoas da família, é até ali que a gente pode gastar. Só que é o seguinte, se eu tenho um salário X e um saldo, um limite no cartão de crédito de 4x, esses 4x não são salário, né? Quando é a hora de eu usar aquele limite do cartão de crédito? Em que eu devo usar esse dinheiro, esse crédito? Eu vou ser direto e reto. Não é para usar. Cartão de crédito é um empréstimo que você tem. Ele é um crédito que você tem. Então, a gente lembra bem, né, no passado, que muitas pessoas queriam fazer um crediário numa loja. Para conseguir o crediário numa loja, que nada mais era do que dividir, por exemplo, a compra de um fogão, a compra de uma geladeira em 3, 6 vezes, a gente precisava levar referências pessoais, referências bancárias, referências de outras empresas. Era bastante complicado você conseguir um crediário e sair com um carnezinho para você pagar todos os meses essas parcelas. O cartão de crédito, ele veio facilitar o crédito. Por quê? Quando a gente vai numa loja hoje, a loja já não quer mais saber quem você é. Simplesmente ela vende para você pagar dali a 25 dias, 20 dias, 35 dias, ou até divide em 12, 18 vezes no seu cartão de crédito. Só que por que ela está fazendo isso? Porque naquele momento ela tem certeza de que ela vai receber do seu cartão de crédito. A dívida que a gente está contraindo não é com a loja, é com a empresa do cartão de crédito. Então, ela nos dá a corda para a gente enforcar, como a gente diz popularmente. O que significa? Olha, eu vou ali, estou com fome, vou levar minha família para almoçar, vamos gastar R$100 de pizza. Eu vou comprar ali uma máquina de lavar nova, vou dividir em 6 vezes. Só que o que acontece? Esse não é um dinheiro extra. Você já está comprometendo o seu orçamento futuro. Você está gastando antes da hora. E aí, o que vai acontecer? Quando chega o dia do vencimento do cartão de crédito, você tem que pagar sem falta nenhuma, sem atrasar nenhum dia. Por quê? Os juros do cartão de crédito, eles são exorbitantes. Eles são um assalto à luz do dia e à mão armada. Ou seja, se você deixa de pagar em dia o cartão de crédito, a taxa de juros cobrado é mais do que um ano da taxa de juros Selic. Se você paga o mínimo do cartão, você vai estar ali comprometendo o seu orçamento. E normalmente as compras no cartão de crédito são mais caras que a compra à vista. Então, a verdade é que as pessoas deveriam comprar apenas com Pix ou com cartão de débito e negociar apenas bens mais duráveis, mais caros, como o caso de uma geladeira, que às vezes a gente não juntou aquele dinheiro, que a gente pode pagar parcelado, mas tudo isso tem que estar incluso dentro do nosso orçamento, porque o cartão de crédito, para quem sabe usar, para organizar no único dia do mês o pagamento, ótimo. Para quem precisa fazer algumas compras parceladas esporádicas e faz a provisão para pagar, ótimo. Para quem não consegue utilizar, não tem competência, capacidade emocional para possuir um cartão de crédito, que, diga-se de passagem, a maioria dos brasileiros, qual é a melhor coisa? Não ter cartão de crédito, porque ela é uma arma que lhe é dada e você pode usar tanto para o bem quanto você pode usar para o mal. Mas o mal você vai fazer a você mesmo. Se você vê que não consegue lidar, não consegue administrar o seu cartão de crédito,
a melhor coisa que você tem é não tê-lo, é não aceitar e só gastar aquilo realmente que você tem guardado na sua conta corrente, na sua poupança e nas suas aplicações e o que você recebe mensalmente ali da sua renda. É impressionante, Sandro, o que você está dizendo de forma muito clara, porque eu penso assim, cartão de crédito, a pessoa tem que rezar o Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, porque tem o crédito e tem gente que paga o almoço no crédito, tem gente que paga uma bobeira no crédito. E eu fico pensando, gente, se não tem, não gasta, mas eu vejo gente fazendo isso e isso deve virar um bolo de neve, infelizmente, porque para coisas pequenas, né, uma conta de R$30, um almoço, não tem por que você passar no crédito com juros, um almoço de R$30 com juros, aí vai sair a conta a 35, a 40. Mas aí, Zezé, eu queria que você desse para a gente agora, para quem está acompanhando, seja quem mora sozinho, o pai, a mãe de família, como organizar aí a casa. Por exemplo, a despensa. Como que a organização da despensa da casa pode nos ajudar a economizar, a ter mais controle dos gastos? Muito. Esse eu acho que é o principal, geladeira e despensa. Tem que estar organizada, porque senão vai haver desperdício. Se uma despensa está organizada, você sempre vai ver o que você tem e o que realmente você precisa comprar. Geladeira é a mesma coisa. Eu, por exemplo, às vezes sugiro que se a pessoa nem tem tempo de ficar olhando, tira foto da geladeira antes de ir para o supermercado para ver o que tem lá dentro. E usar aquele método que é usado também na organização, que é o método PERS, né, na geladeira, na despensa. O que chega primeiro vai para frente, né, o outro vai para trás. Então, quer dizer, o que você acabou de comprar, você põe atrás, o que você está lá atrás, você põe na frente. E para isso, você fazer um cardápio. O cardápio é muito importante. Às vezes as pessoas acham que cardápio é coisa de rico. Então, é o contrário. Tá? É de pessoas que estão precisando de um certo controle financeiro, né? Que precisa somar tudo, precisa de saber exatamente ali, né, o máximo que ela pode gastar. Então, manter a despensa sempre organizada para não ter desperdício e não comprar nada em duplicidade. Porque se você compra muita coisa que você já tem, vai vencer, você vai perder, né, vai estragar aquilo ali. Então, mantenha a despensa organizada. Coloca tudo assim, leite condensado, tudo, né, no mesmo alinhamento, né, o extrato de tomate, o macarrão, o arroz, o feijão, e assim, encontrar a forma certa de conservar bem aqueles alimentos, porque é isso, nós jogamos muitos alimentos, a despensa geralmente tem poucos alimentos perecíveis. Agora, imagina a geladeira, né? Que nós temos outros frutos, né? Verduras, legumes, nós temos frutas. Manter sempre organizado. Nós temos a manteiga de leite, nós temos leite. Então, manter sempre organizado e tudo muito visível. Porque você vai precisar, antes de sair do supermercado, você precisa saber o que realmente você cozinha, né? O que realmente a sua família consome, ou você que mora sozinho, comprar a quantidade certa e saber o que você tem na geladeira e na despensa, antes de sair para as compras. Senão você vai comprar o que precisa. Eu vou acrescentar mais 2 dicas, porque a primeira é: vá de estômago cheio, não vá fazer compra com fome. Porque eu acho que quando a gente está com fome, a gente acaba gastando mais, seja porque lancha no caminho, ou seja porque não sei, a fome parece que influencia no tanto que enche no carrinho. E segundo, considerar que a economia do país possui uma estabilidade e a gente não está também à beira de uma tragédia. Então, não precisa comprar e montar uma mercearia em casa. Eu moro num convento, nós somos 14 pessoas na casa, mais os funcionários, um colega lá faz a compra, parece que o mundo, nós vamos ter um furacão passando, vamos ter que ficar sem, compra tanta coisa e acaba acontecendo isso que a Zezé explica, as coisas vencem, a gente não consome e é desperdício, né? Se a gente se organizar, faça uma compra pequena a cada semana, para aquilo que vai ser consumido na semana, né? Claro, tem a variação de preço, pode ter um produto e outro que você compra diferente, mas não precisa dessa necessidade de estocar coisas que, como a Zezé explicou, você não sabe se vai consumir, é só para ter em casa, para que isso? Mas então, Sandro, eu queria que você
pudesse exemplificar para quem está em casa como reduzir gastos, mas sem perder a qualidade de vida. Porque você falou no começo que a gente faz tudo e a diversão, o lazer fica por fim. Tem gente que não vai conseguir fazer isso. Como é que faço essa escolha do lazer e até do investimento? Como juntar esse dinheiro? Pois é, nós somos bastante imediatistas e obviamente que isso não faz mal nenhum. A gente obviamente tem que viver, a gente tem que, né, gastar com lazer, com entretenimento, isso faz parte do nosso dia a dia. Porém, esses gastos, eles têm que estar atrelados à nossa renda. E aí explicando o que seria a renda e essa renda familiar. Ora, a gente tem os salários que a gente ganha quando a gente trabalha para uma empresa, então nós podemos ser um trabalhador seletista e todo mês ali, até o 5º dia útil, cai o nosso salário na nossa conta, pode cair de mais um dos membros da família ou algumas famílias apenas de uma pessoa. Quando você já tem mais recursos financeiros anteriormente guardados, você pode ter um imóvel seu que você aluga para alguém, então você pode ter ali uma renda vinda de aluguel. Também, se você no momento anterior já tiver guardado dinheiro, você pode ter uma renda vinda de alguma aplicação financeira que você porventura possa ter. E existe a possibilidade de você ter renda através do lucro, que vem com atividades empreendedoras, fazer bolo para vender fora, né? Você pode fazer alguma atividade lucrativa. Então, uma das primeiras coisas para que a gente possa aumentar os nossos gastos com lazer, quem não gosta de viajar, quem não gosta de ir num restaurante, quem não gosta de ir aí com as crianças para um shopping center, né, para fazer, digamos assim, uma gastança. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse desejo. Algumas entendem que não podem e algumas faz esses gastos sem poder. Então, uma das coisas também essenciais para quem está nos ouvindo é o seguinte: você precisa de estratégias para poder aumentar a sua renda. Você não pode ficar apenas limitado olhando para os seus gastos, tentando diminuir os gastos básicos, como a gente falou, aí tem muitas dicas para economizar energia, para economizar água, para economizar o gás de cozinha, mas a gente não pode viver apenas economizando, apenas diminuindo e reduzindo os gastos. A gente precisa de estratégias efetivas para aumentar a nossa renda. Dos melhores investimentos para que você possa aumentar a sua renda é em você e na sua família em educação. Fazer cursos profissionalizantes, fazer cursos técnicos, fazer uma faculdade, buscar conhecimento, para que com esse conhecimento você possa ganhar mais dinheiro. E aí sim, você aumentando o seu ganho, dá para você separar uma parte maior da sua renda total para gastos com lazer. Porque realmente, se você ganhar muito pouco e com energia, com água, com aluguel, com condomínio, com o básico da alimentação, já vai ser o dinheiro todo, então o dinheiro com lazer ele tem que ser reduzido. Aí você precisa de ver na sua cidade, no seu município, quais são as opções mais baratas ou às vezes gratuitas, né, de serviços públicos, de um show, de um entretenimento, ir para uma praça, ir para um parque com as crianças, fazer um piquenique. Então, cada um sabe aonde que o sapato aperta. Algumas pessoas podem gastar mais e outras gastar menos. Agora, quem pode gastar menos, não fique se lamuriando e não fique apenas uma resposta vir do céu. Por quê? Porque você precisa tomar rédea do seu destino. E nada melhor, repetindo, nem tem investimento melhor do que você investir em você, na sua família e nos seus filhos, com a educação, porque você conseguindo dar esse upgrade educacional na sua família, vocês vão conseguir mais renda. Aí, com mais renda, é muito mais fácil você conseguir dividir os gastos. Difícil é uma família que vive, por exemplo, 4 pessoas com salário mínimo, você fala, olha, por que você não economiza e guarda R$200? Ué, não tem jeito, porque na verdade vai estar faltando dinheiro. Então, o salário mínimo ele sempre vai ser baixo.
O salário mínimo ele só é ajustado pelo INPC anualmente e agora um pouquinho pelo PIB de 2 anos atrás. Mas ele nunca vai ser o suficiente para que toda a família vive bem. Então, você não pode depender do aumento do salário mínimo, você tem que depender de você cada vez ser melhor profissional e da sua família para poder ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, aí fica muito mais fácil a gente conseguir orientar, a gente conseguir se organizar para poder gastar e ter dinheiro para lazer, para entretenimento, para ter aí uma reserva de emergência e poder aí viver uma vida mais tranquila, mais em paz, né? Mais cristã, no sentido da palavra mesmo, de você ser uma pessoa calma e boa para sua família, porque quando a gente está aperreado com questões financeiras, tem muitas desavenças familiares resultantes disso. Isso é verdade. As dívidas podem desestruturar a vida de uma família. Então, vamos organizar as contas da casa para a gente poder viver bem. Sandro Prado, economista, educador financeiro, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui, né, batendo esse papo com todos os telespectadores. E aí eu só queria deixar um último recado, gente. Pelo amor de Deus, não joguem nas bets. É uma outra questão que muita gente está achando que é um investimento. Se você já está com problemas financeiros, não vá fazer aí apostas em jogo do azar, não, porque a tendência é que você se endivide cada vez mais. Tenham todos aí uma ótima noite. Excelente lembrete, fundamental. Zezé de Souza, personal organizer, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite para todos. Uma boa noite. E olha, então organiza aí a casa, viu? E tira o excesso. A gente precisa de pouco para bem viver, viu? Aliás, as coisas mais importantes não custam nada, viu? Cuide disso. Para você, uma boa noite, boa semana e até a próxima.